Oi, gente, vamos lá? Vamos dar continuidade, né? Como a tia falou, ainda tinha outra aula de português, né? Que são duas vezes na semana. Na semana que a gente tem deverzinho no livro. Então, vamos lá. Na outra aula de português, nós fizemos o dever dos substantivos primitivos e derivados, né? Primitivos, primeiro. Derivados, depois. Molezinha de decorar. Primitivo, por exemplo, deixa eu pensar uma palavra. Café. Derivado de café, cafeteira, né? Não é difícil. Vamos pensar outro. Pedra. Derivado, pedreiro. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer a aula 4 de português, que é sobre substantivos simples e composto. Também não é difícil. Ó, se vocês prestarem atenção, algumas palavras, elas são compostas por 2 ou até 3 palavras e tem um tracinho no meio. Esse tracinho, que eu nunca mais quero ouvir alguém chamar de tracinho, ele se chama hífen. Então não é tracinho, tá bom? Tia, bem-vindo, tem tracinho. Que tracinho? Não é tracinho, é hífen, né? Igual a tia já conversou sobre os acentos, né? Não é chapeuzinho da vovó e nem chapeuzinho do vovô. É acento agudo e acento circunflexo. Agora a mesma coisa, não é tracinho para dividir as palavras. É hífen. Então vamos lá. As palavras que têm somente uma palavra, por exemplo, água, papel, celular, janela, eles têm somente uma palavra, é um substantivo simples. E as palavras que têm 2 palavrinhas, que na maioria das vezes elas têm um hífen, né? Guarda-chuva, né? Mal educado, elas têm um hífen no meio, né? É um substantivo composto. Mas tem um detalhe, nem todo substantivo composto tem um hífen. Por exemplo, planalto. Ó, tem 2 palavrinhas aí. Planalto. Plano, alto. Isso é um substantivo composto, porém ele não tem um hífen no meio. Passatempo, tem 2 palavrinhas, passatempo, só que elas ficam juntas. Isso também é um substantivo composto. Então, repetindo, substantivo simples, casa, mãe, flor, só tem uma palavrinha. Substantivo composto, ela pode ter 2 ou até 3, sendo que ela pode ter hífen, que é aquele tracinho, que agora a gente só vai chamar de hífen, né? Tracinho ficou lá no 2º ano, agora é hífen. Ou pode não ter, né? Elas estarem bem grudadinhas. Até porque, em 2011, com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, eles mudaram algumas regras do hífen, né? Palavras que tinham hífen, como, por exemplo, autorretrato, né? São 2 palavras, autorretrato. Quando a tia Roberta estudava, quando eu era pequena, tinha um hífen, auto, hífen, retrato. Agora ela não tem mais, é autorretrato, tudo junto. Mas ela também é um substantivo composto, só que tiraram o hífen e juntaram as 2 palavrinhas. Aí na página 27, no Aprendendo um Pouco Mais, nós temos algumas regrazinhas de hífen, né, que vocês vão aprender com mais detalhes quando estiverem maiores, né, porque é um pouco mais complicado. Mas vocês podem ler para poder entender alguma coisa, né? Para já ir se familiarizando, né? A tia não vai cobrar isso, é lógico, né? Porque ainda é um pouco difícil para vocês as regrinhas, mas vocês já podem estar dando uma olhadinha. Aí no nosso deverzinho, na página 28, nós temos um texto e temos as perguntas do 1 ao 3 para responder como interpretação de texto. No número 4, na página 29, nós temos vários substantivos aí de verde, né? E a coluna simples e composto. Vocês vão separar. O que é simples, uma palavra só vai para um lado. O que é composto, 2 ou mais palavras, com hífen ou sem hífen, vai para o outro lado, tá bom? Na página 30, nós temos algumas imagens e vocês vão escrever o nome, né?
vou dar uma dica. São todos substantivos compostos, mas uma delas não tem hífen. Guarda-roupa, beija-flor, girassol e guarda-chuva. Uma delas não tem hífen, tá? Fiquem atentos na hora de escrever o nome. No número 6, nós temos várias palavrinhas e do lado vocês têm que ligar se ela é simples ou composta. Página 31, número 7, nós temos aí alguns substantivos, né? Mais precisamente 11 substantivos. Entre eles tem simples e composto e vocês vão escrever uma frase para cada um. Lembrando que uma frase ela começa com letra maiúscula e ela precisa de um ponto, que não necessariamente tem que ser um ponto final. Pode ser um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, mas ela precisa de um ponto. Então, as frases com as palavrinhas que estão aí devem começar com letra maiúscula e ter um ponto. E as palavrinhas não precisam estar no início da frase, pode estar no meio ou no final. Na página 32, nós temos uma cruzadinha. Pede a ajuda de um adulto para poder fazer com vocês, né? Vocês vão tentar adivinhar e encaixar os nomezinhos aí na cruzadinha. De substantivos compostos também. Então, alguns têm hífen e outros não, tá bom? Até a próxima aula de português.